Você lembra daquela cena bizarra do Jurassic Park 3 em que o Dr. Alan Grant tá dormindo no avião e de repente um Velociraptor vira pra ele e fala Alan? Pois é, se você também ficou com a cara de tipo, meu, que foi isso que eu acabei de ver? Bom, bem-vindo ao clube. Afinal, essa cena é sem dúvida uma das mais estranhas de toda a franquia Jurassic Park. Mas e se eu te dissesse que essa cena tem um significado escondido, que a maioria dos fãs nunca percebeu? E por mais bizarro que ela pareça, ela não é tão aleatória assim. Já vai deixando seu like e se inscreve aqui no canal, porque agora eu vou te explicar tudo a respeito dessa cena bizarra. Eu sou Eric Birelais e vamos junto para mais um vídeo. A franquia Jurassic Park sempre teve seus momentos absurdos. Afinal, estamos falando de filmes em que os humanos enfrentam dinossauros clonados com genética de sapo. Só que, sem dúvida nenhuma, o terceiro filme lançado lá em 2001, ele conseguiu se superar. Logo no começo, o Dr. Alan Grant, vivido pelo ator Sam Neill, ele tá viajando no avião rumo à famosa Ilha Sorna, o Sítio B. Aquele lugar onde os dinossauros eram criados antes de serem levados para o Jurassic Park, que ficava na ilha principal, que era a Ilha Sorna. E é durante essa viagem de avião que a gente tem uma das cenas mais bizarras, vamos dizer assim, dentro da franquia. Na cena vemos o Alan dormindo e o avião balançando, e quando ele abre os olhos, tem um Velociraptor sentado do lado dele, olhando fixamente para ele. O bicho abre a boca e em vez de rugir, ele fala com voz humana. A cena acaba terminando por aí e vemos o Alan todo assustado com uma cara de eu nunca mais vou dormir num voo em toda a minha vida. E depois disso, todo mundo que é fã de Jurassic Park ficou se perguntando o que diabos é isso que eu acabei de ver? Pera aí, tem um raptor falante? Virou o quê? Um família dinossauro isso? Detalhe, naquela época a franquia estava tentando se levar ainda mais pro lado científico da parada e tudo mais. Então, um dinossauro falante era algo insano demais. Por anos, essa cena foi apontada como um dos momentos mais ridículos da franquia, superando até mesmo a ginástica da garotinha lá em Mundo Perdido. Só que por mais incrível que pareça, essa cena do raptor falante tem uma explicação. E a chave para entender isso está em algo que quase todo mundo ignorou. E eu tô falando da vida do Alan Grant depois dos acontecimentos do primeiro filme. Após os eventos do primeiro Jurassic Park, Alan Grant continuou suas pesquisas sobre os Velociraptors. Ele ficou obcecado por entender o comportamento dessas criaturas, a comunicação, a inteligência e o modo como eles caçavam em grupo. No início do Jurassic Park 3, a gente até vê o Alan dando uma palestra sobre como os raptores provavelmente se comunicavam usando sons complexos, quase como uma linguagem. Ou seja, ele acreditava que os raptores eram muito mais inteligentes do que vários cientistas diziam que eram. E essa obsessão pelos raptores virou a vida dele. E é justamente esse detalhe que o filme usa para construir esse sonho. O raptor falante é na verdade uma manifestação do subconsciente do Alan Grant, misturando o medo e a admiração que ele sente por esses dinossauros. Só que tem mais detalhes que acrescentam para essa cena e que quase ninguém percebeu. E detalhe, galera, essa cena, esses detalhes estão lá no comecinho do filme. Antes de partir para a expedição, o Alan visita a Ellie, a sua antiga parceira e nitidamente a sua paixonite das antigas. Só que agora a Ellie está casada com outro homem, o Mark, e até tem uma família com ele. Durante a visita, o Alan tenta interagir com o papagaio da casa, oferecendo um biscoito para ele e repetindo, diga meu nome é Alan. O papagaio, é claro, não responde ele e o Alan até acrescenta falando, poxa, ele lembrava de mim. E essa frase, ela passa batida, só que ela é uma peça central para explicar o sonho que acontece lá no avião. Mais tarde, quando o Grant adormece e sonha com o raptor, o bicho repete exatamente o que ele dizia para o papagaio, Alan. Ou seja, aquele sonho é na verdade uma mistura de tudo que estava na cabeça do Alan Grant naquele momento. O estudo obsessivo sobre os raptores e a memória afetiva de Ellie e também do papagaio que lembrava o nome dele. E o cérebro dele literalmente uniu todas essas ideias em um sonho bizarro. O raptor era o símbolo de seu trabalho e de suas obsessões, falando com ele de forma humana, como o papagaio que ele tentava ensinar. E a mente dele misturando ciência, saudade e trauma de um jeito bem esquisito, mas simbólico. Um outro ponto importante é que a gente chega a ver em Jurassic Park 3 que o Alan Grant está totalmente desiludido com tudo que envolve a engine e também o Parque dos Dinossauros.
Ele rejeita o tema e não quer mais ouvir falar de Jurassic Park e fica irritado com as pessoas comparando suas pesquisas com os experimentos genéticos de Hammond. Só que ao mesmo tempo, ele não consegue se desligar. A forma como ele fala sobre os raptores, como se eles fossem criaturas quase humanas, mostra que ele ainda tem uma conexão forte com eles. Então esse sonho maluco dele acaba sendo uma forma do filme mostrar isso sem precisar de diálogos excessivos. O raptor falando Alan é como se o próprio inconsciente dele dissesse: você ainda está preso a esse mundo. E o trauma é a curiosidade dele tomando forma. Se você reparar bem, o Great acorda logo depois, suando frio e olhando em volta, como se tivesse voltado de um pesadelo, mas também de algo mais profundo, como se por um momento ele tivesse encarnado o próprio medo. Só que mesmo com toda essa simbologia e tudo mais, pô, dá pra entender a galera que olha pra essa cena e fala: meu, que ridículo, dá pra entender. Afinal, a gente tá falando de um filme que, pelo menos na época, tava se vendendo como um filme que era mais sério, com terror e tudo mais. Então, mostrar uma cena dessa de um Velociraptor do nada, falando Alan, tipo, é muito bizarro, não dá pra entender. Só que a intenção original da produção era mostrar todos os danos psicológicos do Alan que ele teve por causa dos acontecimentos do primeiro filme, e não, tornar tudo isso uma piada. E convenhamos também que a direção do filme mandou muito mal. Olha só esse close no raptor, o uso da voz humana, um corte brusco, tudo isso fez parecer que essa cena era uma piada involuntária. Tanto é que até hoje muita gente olha para essa cena e chama ela de uma cena vergonha alheia dentro da franquia. Mas se a gente for olhar mais a fundo, a ideia até que é interessante. O filme tentou mostrar um cientista completamente traumatizado, cuja mente ainda está presa na ilha, nos dinossauros e naquilo que ele viveu em 1993. Só que eles não conseguiram alcançar o resultado que eles queriam, entendeu? O resultado final ficou mais engraçado do que outra coisa. Se liga só, galera, o Raptor falante virou praticamente um meme oficial entre os fãs. Tem edição com o Raptor usando óculos escuros, mixes com Alan Great virando música eletrônica. Gente, uma doideira. Tem até versão dublada em outros idiomas que ficaram hilárias, só fazendo piada sobre isso. Sensei! Só que mesmo sendo uma cena que no final acabou se tornando uma piada, ela é muito icônica. Afinal, ela simboliza exatamente o que faz Jurassic Park 3 ser lembrado até hoje. Um filme cheio de boas ideias, mas com execução meio desajeitada. Tanto é que é por isso que quando os fãs voltam a ver essa cena, eles conseguem perceber que, tipo, a cena não é só uma piada. É uma forma de mostrar que o Alan realmente estava passando por alguns problemas na época. No fim das contas, o sonho do Raptor é um reflexo do Alan Great tentando lidar com esse trauma dele. O Alan, que o dinossauro fala, é simbolicamente o chamado de volta ao pesadelo. O lembrete que por mais que ele tente seguir em frente, os dinossauros continuam vivos e a ciência que criou eles continua fora do controle. É basicamente o subconsciente dele gritando: você nunca vai escapar. É justamente por isso que quando ele volta à ilha, o filme mostra o Alan Grant muito mais cético, frio e cansado. Ele não é mais o mesmo aventureiro lá do primeiro filme, é o homem que carrega o peso do passado. Então sim, o sonho é estranho, engraçado e até meio vergonhoso, mas tem um fundo de significado psicológico e emocional que muita gente deixou passar. E é exatamente isso que torna Jurassic Park 3 tão curioso. Ele tenta ser um filme de ação sobre dinossauros, mas no fundo é sobre como um trauma nunca vai embora completamente. Tá, mas agora eu quero saber de vocês. E aí, qual foi a sua sensação quando você viu essa cena pela primeira vez? Você achou bizarro? Engraçado? Ficou com medo? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês sobre isso. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscreve aqui no canal. Estamos quase chegando a 700 mil inscritos. Vem fazer parte. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!